Tenho certeza que o interesse desses países é muito maior do que a preservação ambiental. Olá, sejam bem-vindos à Opinião TV. O comentário de hoje continua sendo essa comoção global. Eu falei ontem sobre isso, essa comoção global com relação às queimadas na Amazônia. O que eu disse ontem, você assistiu no vídeo, você vem acompanhando os nossos vídeos. Eu disse que a Amazônia sempre queimou, inclusive a própria NASA acabou emitindo um relatório dizendo que está dentro de uma certa normalidade, as questões das queimadas na Amazônia. Mas a minha análise de hoje é um pouquinho sobre os países que, de certa forma, tentam ajudar o Brasil com relação a isso. E vou fazer um convite a você a uma pequena reflexão. Quando você vê países desenvolvidos, no caso do G7, que são os países mais ricos do mundo, ajudando países pobres, tudo bem, Mas na hora que você vê o G7 ajudando um país rico como o nosso, que é o Brasil, você tem que desconfiar. Por dois motivos. Primeiro, pelo seguinte, essa ajuda por parte de países desenvolvidos como a França, esse desentendimento do Brasil com a França, o Jair Bolsonaro com o Macron, daqui a pouco eu falo isso, essa briga deles aí, inclusive envolvendo as esposas, daqui a pouquinho eu falo sobre isso, Mas eu quero chamar a sua atenção para que muitas vezes aquela ajuda internacional que a Alemanha quer dar, que a França quer dar, que os países desenvolvidos querem dar no sentido de ajudar a Amazônia, a não ter essas queimadas todas, de prevenção a queimadas, que seja, muitas vezes o problema é muito maior que isso, o interesse é muito maior do que necessariamente essa questão de se preservar, se ter uma preservação ambiental. Então não podemos esquecer que hoje o Brasil tem todas as condições, eu vou repetir, todas as condições de ser a maior potência econômica do mundo. Como, professor? Nós temos duas reservas no país hoje que juntas somam, de certa forma, garantem recursos econômicos para o Brasil, para que o Brasil se torne, ao longo dos próximos anos, a maior potência econômica do mundo, inclusive maior que os Estados Unidos. O Brasil hoje reúne, por exemplo, uma reserva de nióbio. Nióbio é um elemento fundamental na aeronáutica, na liga de ferrosos, É mais valioso que o petróleo, para vocês terem uma ideia. Existe uma cidadezinha chamada São Gabriel da Cachoeira, no norte da Amazônia, município do Amazonas, que é chamada como cabeça de cachorro, é chamada também como cabeça de cachorro porque ele tem um formato de cabeça de cachorro. Lá tem 44 mil habitantes, são 105 quilômetros quadrados, 105 ou 109 quilômetros quadrados de território, e ali está a maior reserva de nióbio do mundo. E o Brasil detém exatamente isso. Se você for chegar lá hoje, nessa cidadezinha, nesse município, você vai ver lá canadense, você vai ver lá francês, você vê um monte de alemães. Fazendo o que lá? E esses países desenvolvidos sabem dessa potência econômica de riqueza mineral e natural que nós temos aqui. E a Amazônia não deixa de ser. A Amazônia é a maior riqueza que se tem no mundo e está no Brasil. Então a preocupação não é necessariamente ambiental muitas vezes. Certamente é a riqueza que o Brasil tem e a dependência desses países com relação a essa riqueza do Brasil. O Brasil tem muita capacidade de negociação, tem muita riqueza para isso. O Brasil tem uma outra grande riqueza, que é o grafeno, que ainda não foi explorado. Então, quem tem grafeno, tem nióbio. Isso tudo pode fazer com que o país saia de uma crise profunda e, sobretudo, possa promover aí uma qualidade de vida infinitamente melhor do que países de primeiro mundo, como a Alemanha, Estados Unidos, que seja. Então, não é só isso. Essa boa vontade do Macron, por exemplo, em ajudar, agora está mandando 90 milhões de reais para salvar a Amazônia. Não é bem assim. Não é bem assim. É preciso rever, é preciso entender o processo todo para você entender que o interesse é muito maior do que preservação ambiental. Isso é fato. E agora, nesse final de semana, um acusando o outro e acabou gerando os top dos tops do Twitter aí, os acessos para todo lado com relação às declaração mais uma vez infeliz do presidente da República, mas isso reforça sobretudo a estratégia secreta do presidente da República, Jair Bolsonaro, a qual eu venho falando já há alguns meses. Já tem mais de 30 mil acessos, 30 mil pessoas alcançadas nesse post que está lá na nossa fanpage da revista Opinião. Uma coisa impressionante, porque eu insisto em dizer o seguinte: o presidente da República mexe com o mercado, mexe com a mídia, chama atenção para uma coisa e automaticamente deixa de lado outra coisa, coisas insignificantes como essa.
né? Que a meu ver não é só insignificante, é deselegante. Foi deselegante a maneira com que ele tratou a esposa do presidente da França, o do Emmanuel Macron, né? Em cima de um comentário de um bolsominion, certamente, de alguém que é fanático, e todo fanático não é bem-vindo, tanto de um lado quanto do outro, né? E ele acabou comentando isso, né, de que o Macron está tendo rusgas com o Brasil, né, por muitos motivos, dentre eles, entre aspas, inveja da esposa do presidente da República, Jair Bolsonaro, que, segundo a pessoa que fez o comentário, é muito mais bonita do que a esposa do Macron e por aí vai. Mas isso é relevante? Não é relevante, mas isso reforça exatamente a minha estratégia, a estratégia secreta do Bolsonaro, de chamar atenção para uma coisa que não tem relevância nenhuma. Então, de certa forma, ele fazendo isso, ele tira o foco do pensamento da Amazônia. Está entendendo a sacada? Ele tira o foco para isso, porque lá já está diagnosticado e lá já está remediado. Na semana passada, as Forças Armadas já estão lá, já foram encaminhadas para lá. Você tem um reforço aéreo que estão combatendo os focos de incêndio na Amazônia. Quer dizer, o governo federal já fez o trabalho de casa, está fazendo. Errou quando não fez um trabalho de prevenção. Ok, mas agora, e qual outro governo fez trabalho de prevenção? Nenhum deles. Fernando Henrique não fez trabalho de prevenção nenhuma. A Amazônia sempre queimou na mão do presidente da República, Fernando Henrique. Queimou no governo Lula, queimou no governo Dilma, queimou no governo do Michel Temer, queimou no governo de todo mundo. Então, se o Bolsonaro errou na prevenção, todos erraram para trás também. Não é assim? Agora tem uma comoção gigantesca nessa história toda, mas é muita coincidência essa comoção agora, justamente no governo de Jair Bolsonaro, né, considerando essas riquezas todas que nós temos aí. Não é brincadeira não, é muita riqueza, são 7 países que governam o mundo com a maior riqueza do mundo, que seja, né, reúne a maior riqueza do mundo, e naquela cidadezinha de São Gabriel da Cachoeira tem $1 trilhão em recursos de nióbio. E eu tenho certeza que o interesse desses países é muito maior do que a preservação ambiental. É, sobretudo, essa questão do nióbio, do grafeno, das grandes riquezas que o Brasil tem e ainda não soube explorar. Não soube explorar. A própria riqueza, o próprio ouro, por exemplo. O Brasil sempre foi um país muito explorado, desde colônia de Portugal. Uma hora é pau-brasil, outra hora é soja, outra hora é algodão, outra hora é café, outra hora é soja, né? E não tenha dúvida que já estão de olho no nióbio e já estão de olho no grafeno brasileiro, que são 2 elementos que definitivamente podem transformar o país nos próximos anos, se nós tivermos governos competentes. Pode transformar o país na maior potência econômica do mundo, se nós tivermos bons dirigentes honestos, íntegros, e que esse recurso todo possam ser transformados em ações efetivas e políticas educacionais, políticas de saúde, políticas de segurança, que aí o Brasil torna-se melhor, tá bom? Então o comentário de hoje foi exatamente sobre isso, né? E lembrando que Bolsonaro segue firme na sua estratégia, a sua estratégia secreta de chamar a atenção da mídia para algo irrelevante e com isso fazer com que todas as intenções do governo federal, daquilo que lhe interessa, possam caminhar naturalmente e possam alcançar êxito nos próximos meses. Esse foi o comentário de hoje no Opinião TV.